Deus abençoe, irmãos. Nós estamos aqui para mais um programa, a Atalaia, né? Nós estamos trazendo sobre relatos do dia a dia para os irmãos, mostrando dentro das Escrituras. E nesse programa nós queremos explicar o que é um Atalaia, né? Nós estamos aqui com o irmão Mateus. O Mateus, sua saudação. Amém. Deus abençoe, irmãos. Precioso nome do Senhor Jesus. É um prazer para estar aqui com os companheiros, falando um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Deus os abençoe. Amém. Irmão Lucas. Deus abençoe. É um prazer estar novamente aqui participando desse programa e conversando sobre a palavra de Deus. E esse tema é muito importante e creio que seremos abençoados mais uma vez. Amém. Esse programa aqui nós aprendemos uns com os outros também, né? Assim como cada um tem uma parte, uma pequena parte que contribui e aquilo vai ajudando uns aos outros, né? Porque no reino de Deus há uma variedade de dons, né? Alguém entra numa linha, outro consegue entrar na outra linha, mas no final o propósito é que Deus seja louvado em tudo isso. Amém? Como nós dissemos aqui no começo, o programa irá explicar o que é um atalaia, né? Qual é a função de ser um atalaia ou um sentinela. E para os irmãos que quiserem acompanhar isso também, há uma mensagem que o profeta prega, Sentinela, como está a noite, né? E nessa mensagem ele explica o que é ser um atalaia ou um sentinela, que é a mesma função. E nós iremos tomar como base Isaías 21, que o profeta usou. Não iremos ler todo o capítulo, nós só queremos ler apenas 2 versículos, que está em Isaías 21, a partir do versículo 11, que diz assim: Peso de Dumá, gritam-me Seir, guarda, o que houve de noite? Guarda, o que houve de noite? E disse o guarda: Vem amanhã e também à noite, se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Amém? Irmão Mateus, gostaria que o irmão comentasse sobre o que é ser um atalaia, exemplos na Bíblia de atalaia. Amém? Deus abençoe, irmão. Amém. Irmão Gabriel, amados irmãos, estamos assistindo. Um atalaia era aquele que ficava para vigiar, né? Ele era propriamente o guarda, né? Como a Escritura diz, guarda, o que houve de noite, né? E esse guarda, ele tinha consigo uma trombeta, né? Até onde eu me recordo. E se houvesse qualquer movimento estranho, esse guarda ele tinha que tocar essa trombeta. E cada sonido, né? Por isso que o irmão Brand disse que não pode ter um sonido incerto a trombeta, porque cada sonido era para uma coisa. Um tipo de sonido era para anunciar uma guerra, para anunciar uma nação inimiga chegando. Um certo sonido era para anunciar uma pessoa importante, né? E o irmão Brana, ele fala de um povo, né? De 3 reis. E embora, né, eles não eram propriamente um guarda, né, mas eu acho uma aplicação muito tremenda, irmão Gabriel, porque o irmão Brana diz assim, que eles eram como um atalaias do céu. Porque nós lemos sobre magos, né, a gente já pensa que é um tipo de mágico, algum tipo de que faz alguma ilusão, mas é que naquele tempo não havia uma divisão entre astronomia e astrologia, né? Tudo se misturava, o lado científico e o lado místico da coisa, né? Então, o irmão Brand diz, estes magos, eles eram como esses que olham o céu, como aquela astróloga que diz para o irmão Brana, eu posso te dizer o dia do seu nascimento, né? Diz o irmão Brana, havia vários atalaias naquele dia, porque eles não haviam relógios como nós, né? E os atalaias eles podiam olhar para as estrelas e conforme estava a posição de uma constelação X e a outra, ele sabia que hora era ali, né? E é um tipo nosso também, é um tipo do profeta e o tipo desse quinto de Efésios que olha e sabe a hora que está vivendo, né? Então, e esses magos são uma coisa interessante. Mombrand diz, naquele dia que eles olharam e viram aquela estrela, havia vários atalaias olhando para o mesmo céu na mesma hora. Mombrand diz, só que a diferença é que aqueles magos, eles estavam esperando aquela estrela, né? Então nós, como atalaias, há muitas pessoas que olham a Bíblia, mas há um povo que está esperando certas profecias serem cumpridas, certos sinais que foram avisados por Deus se cumprirem, né? Então Deus tem esses atalaias,
E Deus tem esses reis, não magos, mas reis escriturísticos, né? Reis e sacerdotes que olham para o céu e esperam um sinal específico, né? Olham para as escrituras e veem esses sinais. Exatamente, João Mateus. Muito bem aplicado, né? O atalaia, a função do atalaia é ficar no alto, né? Ver o que está acontecendo à frente, qual é o tipo de perigo que está a caminho daquela cidade, não é? Irmão Lucas, helps, comente É, para nós. continuando, né, nesse assunto do irmão Mateus sobre o Atalaia, né, está em uma torre mais alta nas cidades antigas e ele também tinha que ser uma pessoa extremamente observadora e atento e instruído para discernir o que estava acontecendo no céu. Se ele visse a direção, uma poeira se levantando, ele tinha que ter um olhar aguçado para saber se era um exército, se era uma caravana de comerciantes, se era inimigo, o que estava chegando, porque aquela trombeta que ele iria tocar, ela tinha que dar um sonido certo. Porque Paulo fala, porque se a trombeta dar um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Isso está em 1 Coríntios 14, 8. Então, a mensagem hoje, nós, como atalaias, precisamos dar o sonido certo, Amém. não o sonido incerto. E para dar esse sonido certo, nós precisamos estar alinhados com o que o atalaia que subiu mais alto, que é o profeta. Mamãe vai dizer nessa mensagem seguinte, né? Ela como esta noite, que Deus comparou os seus profetas como águias. E eles, a águia, ela é o único pássaro que sobe em um nível mais alto, e quando ela é elevada nesse nível mais alto, ela consegue enxergar mais e mais, Amém. ver mais aguçadamente. Então, Deus eleva os seus profetas a um nível mais alto, que ele pode ver tanto o que foi no passado, como o que virá no futuro. Então, esse atalaia, ele diz para nós, e nós somos repetidores da mensagem de um atalaia que subiu mais alto, e essa mensagem tem dado um som certo para nós. E quando nós estamos repetindo essa mensagem, então nós estamos repetindo um som certo, ou para se preparar para uma batalha, ou para uma festa. Amém. Exatamente. E a função exatamente deste programa, nós quisemos trazer uma explanação para os irmãos, né? O Atalaia, nós aqui trazemos várias notícias, os irmãos acompanharam outros programas nossos, né? Nós procuramos trazer notícias da atualidade, o dia e a hora que nós estamos vivendo, guerras, rumores de guerras, dores de partos. E tudo isso, o nosso Atalaia, nós podemos dizer que o William Branham, ele já havia profetizado lá em 1900, naquelas décadas ali. E elas estão se cumprindo exatamente agora. Por exemplo, nós trouxemos algum programa atrás sobre Israel, o profeta fala assim, ó, quando você vê a figueira brotar, ela é o relógio, você tem que estar acompanhando o relógio. É em Israel. E nós podemos ver que quando o profeta disse isso, depois Israel se torna nação, e hoje Israel está sendo um grande fluxo de atenção, né? As nações estão olhando para as guerras que estão acontecendo ali. Então, assim, o nosso atalaia está no alto vendo, né? Ele viu todas as coisas, e como os irmãos disseram, nós não falamos coisas com nossos pensamentos, com nossas ideias, com nossos intelectos, não. Nós apenas falamos o que o nosso profeta já falou. Nós temos uma liderança, né? E a nossa liderança é o profeta. Por isso que se alguém disser algo, você deve comparar aquilo com a palavra de Deus e com o que o profeta disse. Às vezes alguém pega algum ponto isolado, alguma coisa, e isso traz muitas discórdias.
Mas vamos fixar em um ponto sobre a hora em que nós estamos vivendo, né? A função desse atalaia na hora em que nós estamos vivendo agora. E ele, qual é a função dele agora, irmão Mateus, na hora em que nós estamos vivendo? Amém. Exatamente, uma ótima pergunta, irmão Gabriel. E a mesma função que teve no princípio, né? Embora aquilo era uma sombra, né? E o atalaia hoje, assim como o atalaia lá, ele tinha que vigiar o céu. Ele tinha que vigiar para ver, porque não havia um relógio, né, Uhum. propriamente. Então ele tinha que saber qual hora era, qual hora ele tocaria a trombeta correta, né? E se um inimigo viesse contra aquele povo, ele tinha que tocar a trombeta no som correto daquela guerra. Nós sabemos que hoje nós travamos uma guerra, Exatamente. né? Nós travamos uma guerra e eu posso dizer assim que esses atalaias, eles fazem parte do quinto de Efésios, né? Cada um tem a sua trombeta e as trombetas deles soam apenas uma trombeta, que é a mesma trombeta dada ao sétimo anjo, que é a mensagem do Filho do Homem. Então o trabalho desses atalaias, assim como o atalaia-chefe, é percursar essa mesma mensagem que percursa a segunda vinda do Senhor e a saída do povo, né? E dentro dessas coisas, há sinais, né? Assim como o Senhor Jesus, lá em Mateus 24, ele falou sobre alguns sinais. Ele falou: quando vocês começarem a ver Jerusalém sendo sitiada, sendo cercada, não fiquem. Vão para os montes, fujam. Se tiver lá, não volta. Exato. E aqueles que ouviram esse atalaia-chefe, esses que ouviram a mensagem do Filho do Homem em seu dia e obedeceram, saíram. Agora, os que descreram dele, que não ouviram a sua trombeta, foram para o templo orar. Mas não era tempo de ir orar, era tempo de saída. Exatamente. E a história se repete. E agora, nesses dias, Deus tem novamente aparecido como um atalaia, como Filho do Homem, tocando a sua trombeta, anunciando para o povo: olha, quando vocês começarem a ver alguns sinais, quando você começar a ver Israel em sua pátria, quando você começar a ver as igrejas se unindo para um concílio ecumênico, como foi em Nicéia, quando você começar a ver a economia do mundo quebrando, não é hora de ir para o templo orar, é hora de posicionar para a saída. Exatamente. É o mesmo quadro. É o mesmo quadro. É a escritura se repetindo novamente, porque é Deus tirando um povo novamente. Só que agora não de uma condição religiosa, como o judaísmo, e levando ao batismo com o Espírito Santo, mas saindo deste corpo e dessa terra de pecado, para retornar aqui no final e reinar, né? Então o atalaia, a função dele é essa: é anunciar ao povo, mediante a trombeta. E qual trombeta? A única trombeta que há. A trombeta que foi dada ao sétimo anjo, que revela o mistério de Deus, escondido por toda a Bíblia, que é Cristo, né? Que é o mistério da nossa, que é o mistério de sua vinda, o mistério da nossa saída, né? E não, então nós, como ministros, né? Eu como um ministro jovem, o irmão como ministro também, se enquadramos dentro do quinto de Efésios, nós temos o encargo de um atalaia. Nós temos essa função, que é alertar o povo de Deus: olha a hora que estamos vivendo. Nós podemos olhar para o céu, que são as escrituras, né? A Bíblia diz que o céu declara a glória de Deus, né? O irmão Brand diz: ela é uma da Bíblia, é a primeira Bíblia, a segunda as pirâmides, a terceira a escrita, né? Então aqui é um céu também, aqui é um relógio de Deus também, né? Nós olhamos as escrituras e vemos a hora que está acontecendo, que hora estamos vivendo, né? Inclusive é uma coisa interessante, né, irmão Gabriel? Após 63, a abertura dos selos, as mensagens de 63, se não todas, o irmão Branco sempre falava: é hora do povo entender o dia e a hora que estava vivendo. O que era aquilo? Era o atalaia. É o atalaia dizendo: é a luz do entardecer nessa hora. É a hora de saída. Nós entendermos a hora que estamos vivendo. Como nós diz, é necessário que o povo entenda a hora, o dia e a hora que estão vivendo. Exatamente. O atalaia-chefe falando, né? Então nós olhamos esses eventos, essas guerras, esses terremotos, essa perturbação na natureza, a economia quebrando, e nós não olhamos como o mundo olha. Nós não olhamos como o mundo econômico olha procurando um salvador da economia. Ou um acordo climático dos melhores países para diminuir a emissão de CO2. Sim. Não uma ONU ou alguém uma OTAN que possa trazer segurança e paz para o mundo. Mas nós olhamos essas coisas e pensamos: é hora de nós sairmos. Exatamente. Exatamente. É o dia e a hora que nós estamos vivendo, né?
que a maneira de nós combatermos o inimigo é conhecendo o inimigo em todas as suas estratégias. Exato. Né? Você não pode... Por uma guerra natural, se você for despreparado, é um desastre terrível. Imagina uma guerra espiritual. Né, irmão Lucas Helps? Esta hora em que nós estamos vivendo e essa grande área conectando o passado com o que já aconteceu, com o dia que nós estamos vivendo. Irmão Lucas? Mombrana, ele, nosso Atalaia, né? Dessa era, ele prega a mensagem: a maior batalha jamais pelejada. E ele fala que nós precisamos estar preparados com a arma não de ontem, não de ontem ou de amanhã, mas a arma do dia para atacar o inimigo no dia agora. Exato. Exatamente. E quem que instrui o povo a atacar com a arma do dia? São os atalaias. Eles estão vindo com tal arma, se preparem para atacar. Eles estão vindo do sul, se preparem para defender o lado sul. Então o atalaia, ele, nessa hora, ele tem a função de instruir o povo a usar as armas devidas para o dia que nós estamos vivendo. Porque quando nós vamos ver Daniel, um atalaia do seu tempo, Daniel, ele não tirou algo de sua cabeça. Daniel, ele entendeu pelos livros do profeta Jeremias que faltava 2 anos para eles saírem do cativeiro ali da Babilônia. E nós hoje precisamos ter essa instrução do Espírito Santo, essa sabedoria para entender pelos livros. O que é os livros? A mensagem, os ensinamentos. Pegar esse quebra-cabeça. Porque na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, o irmão Branco falava, e você não pode pegar montar o quebra-cabeça de uma forma errada e colocar uma vaca pastando em cima de uma árvore. Então o atalaia, ele tem que pegar e montar esse quebra-cabeça de maneira correta, as estratégias ali, mostrar para o povo de forma clara e real exatamente o dia, o momento, para dar o próximo passo. O irmão Bernardo fala na mensagem: Ventos modernos são esclarecidos por profecia. Ele fala assim: até que nós saibamos o que estamos fazendo aqui, nós vamos estar combatendo contra o ar. Mas quando nós temos instruções da palavra de Deus, então nós podemos dar o próximo passo, o seguinte passo, instruído por esses atalaias, esses sentinelas, mostrando o dia e a hora que nós estamos vivendo, como nós estamos apresentando as notícias, os eventos, as catástrofes, conectando com as escrituras, mostrando tal hora, prepare-se. Então essa é a função de um atalaia: instruir o povo para atacar, para agir de forma correta nessa hora tão precisa que o irmão Breno diz que um erro é vital. Perfeito. Para nós encerrarmos, eu gostaria de ler o que o profeta vai dizer nessa mensagem, um parágrafo apenas, sobre os deveres de um sentinela no Antigo Testamento. O Mateus esclareceu aqui no começo. O profeta vai dizer assim: era um homem selecionado. Ele deveria ser um homem que fosse conhecedor dos corpos celestes. Ele deveria saber exatamente onde a estrela estava posicionada, onde as estrelas estavam posicionadas, para dizer o exato tempo para as pessoas. Muitos dos que estavam cansados poderiam sair, talvez, e não podendo dormir, inquietos, gritariam para o sentinela na torre. E gritariam essas palavras: Sentinela, como está a noite? E ele olharia as estrelas e então diria:
que era tal e tal tempo. Então eles voltariam para suas camas ou onde quer que eles escolhessem para habitar, esperando pelo raiar do dia, quando a cansada e exaustiva noite e agitada noite acabaria. Deus tenha misericórdia. Então, olha o requisito que tinha essa sentinela. Ela tinha que ser conhecedor dos corpos celestes, para ela poder dar uma resposta para o povo. Isso quer dizer que um homem que é um sentinela, que diz ser um atalaia, ele tem que ser um homem conhecedor das escrituras. Exato. Ele não pode ser uma pessoa despreparada, porque nós que estamos aqui lidando, nós não estamos lidando apenas com um homem natural, nós lidando com almas. Exato. Almas estão sobre nossas mãos neste momento. E o profeta vai dizer nessa mesma mensagem que o rei dos atalaias se chama Jesus Cristo. Né? Ele é o rei de todos os profetas que são atalaias, que nós temos o profeta William Branham, e nós aqui estamos reprofetizando o que ele falou. Né? Apenas é a nossa função nestes programas, em cada culto que nós ministramos, dizendo ao povo qual é a hora em que nós estamos vivendo. Amém? Irmãos, para encerrarmos sua saudação final, irmão Mateus? Amém. Posso ler só uma escritura, irmão Gabriel? Pode. Amém. Para basearmos, né? Uma escritura conhecida, né? Efésios 4:11. Nós, um pouco para trás, nós entendemos um pouco sobre esses atalaias, né? Liturgicamente. Ele diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Lembrando que o nome diz fé é revelação, há uma unidade só de revelação. E ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todos naquele que é a cabeça, Cristo. Então, essa escritura fala sobre esses atalaias, né, irmão Gabriel? Exatamente. E a função deste atalaia, né, como o irmão Helps falou brilhantemente, é edificar, aperfeiçoar o povo. É dizer a hora que estamos vivendo, para que o povo esteja atento, para que o povo esteja se aplumando, para que as vasilhas estejam cheias de azeite, não só a lâmpada como a Nécia, mas a botija também. Né? Então a função desses atalaias é olhar, né, como o irmão Branham pregou, são eventos modernos esclarecidos por profecias. Então nós temos que saber quais são essas profecias. Porque o mundo está sendo enganado pelo diabo. Porque eles não sabem que há tais profecias. Exatamente. Eles acham que são coisas normais. Eles acham que são coisas comuns. E graças a Deus que Deus nos deu um profeta atalaia. Amém. Que pode falar sobre essas profecias. E nós podemos olhar a Bíblia e falar, é verdade. E olha, os eventos modernos estão mostrando que elas estão se cumprindo. Nós vemos a Rússia se levantando. Quem era a Rússia 100 anos atrás? Quem era a China, economicamente falando, 100 anos atrás? Será que eles são leitores da mensagem? E olharam e viram que o irmão Brana disse que eles tinham que ser, que a Rússia tinha que ser a cortina de ferro, tão dura militarmente, e se posicionaram? Não! Mas é a escritura cumprindo. E o povo não sabe que isso é uma profecia. Exatamente. A importância de um atalaia, né, irmão Gabriel? O irmão Helps. A importância de um atalaia é que ele mostra a profecia e o evento sendo cumprido. Né? E o nosso grande atalaia, irmão Brana, né? O nosso chefe atalaia, o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, nos faz entender estas coisas. Né? E nós, como pequenos atalaiazinhos, pequenos atalaias em miniatura, reprofetizamos, porque isso é Apocalipse 10, do 8 ao 11, come o livro e profetiza outra vez. Exatamente. Né? E reprofetizamos aquilo que o Senhor tem abrido para nós. Né? Então é uma hora de urgência, é uma hora de rápido. Não é uma hora de conforto, é uma hora que nós temos que olhar as coisas. Por que tal guerra está acontecendo? Por que tais sinais na terra estão acontecendo? Por que tais sinais no céu estão acontecendo, na economia, na política, etc. Para quem? Para quem que Deus está enviando esses sinais? Para os que estão cegos e nem sabem que existe profecia? Ou para um povo que tem atalaia? E que Deus abençoe os irmãos, é um prazer estar com os companheiros aqui. Deus abençoe. Amém, Deus abençoe, Mateus. Maluco, sua saudação final. Eu só queria destacar um ponto importante que o irmão
irmão leu na mensagem aí, eu fiquei pensando sobre isso. O irmão Brando colocando uma grande responsabilidade sobre nossos ombros. Quando ele diz assim, se alguém não estivesse conseguindo dormir, preocupado, então ele sairia e perguntaria para o atalaia o que estava acontecendo. E quantas vezes os irmãos, a igreja, alguém vem ao culto ansioso, preocupado com algo que está acontecendo ou com o que vai acontecer. Mas Deus, pela sua graça, toma nós e fala, não, fique tranquilo, o amanhã virá. Está acontecendo isso, mas é profecia se cumprindo. Reconheça o seu dia, reconheça a sua hora, a sua posição. Então o atalaia também ele tem a função de tranquilizar o povo e dizer não é hora de pânico, é hora de estar firmado no que nós cremos na palavra de Deus, porque nós somos o povo mais informado da face da terra. Como o irmão Mateus disse, a Rússia não leu as mensagens, mas nós temos um profeta Amém. que tem nos falado o próximo passo que vai acontecer. Nós não somos um povo desavisado. Deus nos tem mostrado todo o plano de redenção, tudo que vai acontecer, até mesmo depois do rapto, quando nós voltarmos à eternidade, o futuro lá. Então, nós somos agradecidos por Deus por esse grande atalaia e eu creio que nós, né, como Minis Atalaia, né, como Deus falou, também somos gratos a Deus por ter nos permitido transmitir essa mensagem para o povo e mostrar o dia e a hora que nós estamos vivendo. Então, para mim é um privilégio, né, estar com vocês falando sobre esse assunto, irmão Gabriel, irmão o Mateus, e que Deus continue abençoando cada irmão e vamos seguir firmes, porque cada dia o atalaia vai gritar. Não é hora de parar, é hora de continuar. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, companheiros e amigos. Que nós vimos de uma maneira explicar para os irmãos, né, o que é ser uma atalaia, né? Não só a função deste programa, mas a pastores, a ministros que estão pregando a palavra de Deus, como os irmãos disseram. E eles são atalaias do Senhor Jesus Cristo, né? E enquanto às vezes como nós lemos aqui, enquanto você estiver perturbado, estiver aflito, estiver precisando de algo, o atalaia é para essa função. Para vir e te acalmar e dizer, ó, ainda está tudo tranquilo, ainda está tudo sossegado, pode voltar para sua cama e dormir. Né? Enquanto muitos irmãos estão descansando, há homens que Deus tem levantado se sacrificando em prol do povo, para o bem do povo ali. Amém? Que Deus continue abençoando os irmãos. Se você gostou deste programa, essa explicação, se os irmãos também tiverem ideia, pode entrar conosco aqui pelo número que estará disponível aqui no canal. Compartilhe com os irmãos, amigos, familiares. E que Deus continue abençoando a cada um. Amém? Até o próximo programa. Shalom. Shalom. Não.